14, 15. Você achou aí? Eu estou escutando barulho de Bíblia aí, vou esperar. E o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Você está dando glória a Deus aí, irmão? Aleluia. Eu ia até ler mais o texto aqui, só que ele já conhece mais para frente esse texto, né? Você já conhece essa história. Você conhece a história que Deus levanta Moisés agora para ser o libertador do povo de Israel. Ele estava cativo por aproximadamente 400 anos no Egito. E agora Deus levanta Moisés. Moisés agora está com a responsabilidade de conduzir esse povo. E quando a gente olha só para essa parte aqui do texto, a qual Deus vai abrir o mar, abre o mar, parece que a história começa ali, né, pastor? Só que a gente bem sabe que a história começa muito antes daquilo ali. Então Moisés não começa no dia que o mar está se abrindo. Moisés nasce. Moisés já corria risco de vida no princípio da sua vida. Moisés é colocado nos juncos, na beira do rio, até que alguém acha, e você sabe quem é, não quero me ater só para a gente entender, e ele vai parar no palácio ou na casa de Faraó. E ali ele vai crescendo, com aqueles costumes, vai crescendo, vendo aquilo que não era concernente às coisas de Deus, mas vai crescendo. E não estava preparado para eu falar, mas eu vou falar já na introdução dessa palavra. Moisés foi crescendo, mesmo no lugar onde não tinha nada concernente às coisas de Deus, Moisés permanecia crescendo. Talvez você está aqui hoje, eu não sei como é que foi a tua vida passada, ou como é que foi há tempos atrás na tua vida, mas de uma coisa eu sei, na vida de quem tem propósito, o crescimento, o inimigo não para. Amém. Já recebe essa palavra em nome de Jesus? Quem tem propósito, o inimigo não para. E Moisés continua crescendo, aprendendo aquela cultura, mas creio eu que algo ardia dentro de Moisés. Porque, gente, nada acontece de um dia para o outro. Eu sei que Deus ele pode fazer hoje o que ele quiser. Ele pode não ter iniciado ontem na vida de alguém. Se ele quiser hoje, ele faz. Ele é Deus. Então ele pode todas as coisas. Mas eu creio que Moisés, isso é pensamento meu. Eu acredito que Moisés já olhava com um olhar diferente, evangelista antes, para aquela situação. Situação qual? O povo cativo na terra do Egito. Porque todo mundo conhece a história. Um povo que tinha uma palavra. Povo que tinha promessa. Povo que tinha tudo para estar vivendo em popa, vivendo as promessas do Senhor, agora está cativo pelo Egito. Então, gente, eles estavam vivendo um tempo que não eram para viver. Eles estavam vivendo um cativeiro que não era para viver. Porque Deus não chama ninguém para viver no cativeiro. O cativeiro é consequência de desobediência. Então o povo agora está no cativeiro por circunstâncias de uma desobediência. Mas aí, Moisés vendo aquilo tudo, ele começa a ter uma percepção diferente. Moisés começa a olhar com outros olhos para aquele povo, que é o seu povo. Então tudo começa a acontecer, pastor. Povo cativo. Só que já havia um plano para o povo que estava cativo. O povo mesmo estando cativo por causa da desobediência, um plano já havia sido orquestrado no céu para aquele povo. E tem coisa, gente, que a gente anota na nossa agenda, que 2026 vai ser o ano da minha tal coisa. 2026 vai ser o ano da minha empresa. 2026 vai ser o ano da minha faculdade.
2026 vai ser o ano disso e daquilo. Só que esse é o plano da terra, o plano que a gente imagina para nós. Só que eu aprendi que antes de eu anotar na minha agenda aquilo que eu quero, eu oro pedindo ao Senhor qual é a direção e qual é a agenda dele para a minha vida em 2026. Porque enquanto eu planejo sem pedir a direção, eu acabo me frustrando nos meses seguintes. Porque a agenda do céu, ela sempre prevalece sobre nossas vidas. A agenda do céu, ela sempre vira prioridade no servo do Senhor. E a gente, quando vai seguindo os nossos planos, e ele é interrompido no meio do caminho, a gente acaba se frustrando. Então, a palavra para alguém aqui hoje que já planejou o teu 2026, mas planejou sem orar, tu vai ter que refazer a tua agenda, porque o que vai prevalecer é a agenda de Deus na tua vida. Aleluia! É complicado, pastor, quando a agenda de Deus começa a confrontar com a nossa agenda. A gente fica olhando, tudo começa a dar muito certo, no meio do caminho tudo começa a enrolar. Aí tu fica querendo entender o porquê, tu ora, Senhor! Por que isso tudo está acontecendo? Aí Deus está te dizendo, já no primeiro mês do ano, tu fez essa agenda sem me consultar, então pode jogar ela fora e orar antes de fazer a nova. Aí Moisés está lá, gente. Você sabe que essa ordem, a qual nós lemos aqui, foi uma ordem direta. Para quê? Para que o povo pare de clamar e avance. A palavra já tinha sido liberada. Quando Moisés sai do Egito com o povo, a palavra liberada é: vocês vão para uma terra. Já há uma terra lá preparada. Independente das circunstâncias, a palavra foi aquela. Há uma terra para vocês chegarem. E essa saída do Egito, gente, não é uma saída para o povo sair e passar dificuldades no meio do caminho. Alguns pontos interessantes dentro do texto. Um deles é: por que demora tanto tempo para chegar nessa terra? O texto explica. Porque se eles vão pelo caminho mais curto, eles iam se deparar com um povo contrário ao povo de Deus. E certamente uma guerra ia começar. Está no texto. E para poupar o povo dessa guerra, Deus decide botar um caminho mais longo. Então a gente começa a entender, dentro da introdução, que Deus às vezes faz demorar mais um pouquinho, mas é para te poupar de algumas guerras. Deus faz algumas coisas ficarem mais longas, mas é para te poupar de algumas guerras. Eu vou falar mais uma vez que eu senti o peso dessa palavra aqui. Deus está te poupando, aleluia. Era para tu ter passado por vento maior, era para tu ter passado por tempestade mais forte, mas Ele está te poupando dessa guerra. O caminho mais curto ia fazer você voltar atrás. Você entende isso? Está no texto, gente. Deus falou que se eles vão pelo caminho mais curto, a guerra ia fazer eles voltarem para o Egito. Então Deus está dizendo para alguém aqui, para você não pensar em voltar, eu prefiro te fazer caminhar mais um pouco. Para você não pensar em voltar, eu prefiro fazer você andar mais uma milha. Oh, glórias a Jesus. Deus está falando para nós aqui hoje. Eu sei que está demorado. Eu sei que o caminho para nós é um pouco mais difícil. Oh, glória. Aleluia. Mas Deus está falando para nós. Permanece nesse caminho. No outro caminho que era mais curto, tinha guerra, tinha batalha e tinha também resistência. Mas Deus falou, não desiste. Aleluia. É ou não é assim, gente? Poderia ser mais fácil. Quer ver um exemplo? Um texto que eu gosto muito. Vou sair agora daqui e vou lá para o Novo Testamento, João. Capítulo 9. Cego de nascença. Jesus curou alguém e falou assim, ó, tenha vista. Jesus curou e falou assim, levanta e anda. Mas quando chega em João capítulo 9, ele cospe na terra, faz lodo, passa no olho do rapaz e fala, agora vai para Siloé. Se lavar lá. Não poderia ter falado assim? Tenha vista. Por que agora tem que cuspir na terra? Por que tem que passar no rosto dele o lodo? E por que agora tem que mandar ele atravessar lá para Siloé para poder enxergar novamente? Por que esse processo, meus amigos? Por que evangelista Wanda só agora esse processo
só para poder ter vista quando Jesus poderia dar uma palavra. Por que, pastor, a gente espera tanto tempo por uma coisa? Tanta coisa tem que acontecer para aquilo se concretizar, que a gente fica olhando alguém que recebe uma palavra e o negócio acontece. Oh, glórias a Jesus! Eu estou imaginando agora aquele cego passando, andando com o rosto todo sujo, e alguém falando, agora ficou doido. Além de cego, anda sujo pelo meio da rua. Além de cego, está com o rosto cheio de lama, mas mal eles sabiam que aquela lama que estava sobre o rosto dele era o processo da cura, era o processo da vista. Aleluia! De repente você está passando por coisas que não imaginam por que está passando, fugiu do teu entendimento, o processo que você está passando, mas Deus está dizendo e respondendo aqui hoje, tudo faz parte do processo para você chegar aonde eu quero que você chegue. Aleluia! Há um processo, há um caminho. E o problema é fugir desse processo. Lembro-me aqui agora. Um dos processos mais fortes da minha vida. Eu vou entrar agora. E eu olhei para trás e falei assim, vou voltar. Qual povo? Logo quando eu comecei, presbítero, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Era presbítero nessa época. Fui mandado embora do trabalho. Uma luta dentro de casa. Pai viciado em cocaína. Mãe alcoólatra. Tudo virado de cabeça para baixo dentro de casa. Meu pai falava assim, não sei de onde tu tirou esse negócio de ser crente. Na minha casa, que eu lembro, não tem um. Se tiver lá para trás, que eu não conheço. Mas só quando Jesus ele pinça alguém ali, agora, daqui para frente, tudo é diferente. Eu não sei se você está pegando isso aí. De você para frente, tudo muda. Digo, oh, glórias a Jesus. Alguém vai falar sobre maldição hereditária. Oh, glória. Não há maldição hereditária para quem serve a Deus. Foi tudo interrompido. Aleluia. Jesus está falando para alguém aqui hoje. Aleluia. Parou em você. Mas tu não sabe a beleza que Jesus dá vitória. Ela parece que Jesus deu glórias a Deus. Ele está falando aqui, foi interrompido em você. Tudo que o diabo quer que você desista para continuar o processo dele na tua família. Só que hoje ele está se frustrando porque você está entendendo. O processo faz parte. Aleluia. Aí, mano, dentro desse processo, a mãe de um amigo fala assim, me leva lá na Chatuba, o material de construção, para eu comprar uma argamassa. A mão aonde? Lá em Realengo. Amém. A cabeça assim, por que não chama um filho? Tem dois no carro. Tava. Peguei o carro, fui. Falei, se o carro chegar lá, amém. Mas eu acho que eu não consigo voltar. Sem dinheiro. Sem trabalho. Tendo que fazer favor para os outros. Eu poderia ter falado, eu tinha intimidade com ela, falar assim, não tenho gasolina no carro. Eu preciso contar esse testemunho aqui. Mas eu fui. Na volta, o cabo da ré arrebentou. Ele conhece lá na Cancela Preta, embaixo do viaduto. Liguei para um dos filhos. Falei, Fabinho, estou com a sua mãe aqui embaixo do viaduto da Cancela Preta. Vem me socorrer aqui, que o carro quebrou. Camarada tem grana, é pagodeiro famoso por aí. Ele chegou, amarrou. Falei assim, leva lá para a oficina do Robson. Uma oficina que tinha do lado da igreja onde ele servia. Natvec. Hoje já não tem mais oficina, porque agora a igreja pegou tudo. E eu não consertava o carro lá. Consertava o carro no outro lado. Falei, leva para a oficina do Robson. Levamos para a oficina do Robson. O carro entrou.
Robson olhou para lá, olhou para cá e falou, foi a ré que arrebentou. Falei, e aí, qual o valor? R$600. Eu não tinha 20 da gasolina. Falei, pode fazer. Saindo aqui, ó. Como é que eu vou pegar esse carro agora? Não posso voltar, tô sem dinheiro, pastor. Saí. Quando eu tô atravessando, não sei se tu vai lembrar disso. Uma vez você tinha falado para mim assim, você tem que vir pregar aqui na igreja. Não sei o que eu falei, só me chamava. Tudo bem. Eu estava atravessando, era um dia daquele culto de tarde da benção. Eu estava passando, estava ele e um outro rapaz lá fora, lá dentro. Ele chamou Varão! Eu sabia que era comigo, mas eu continuei. Eu quero falar com ele. Ô profeta! Eu continuei andando. Ô Pedro! Eu falei, agora tem que olhar. Varão, tem como tu salvar a gente aqui hoje? Eu falei, tem que hoje? Prega aqui! Prega. Pregador faltou. Falei, amém, eu prego. Por dentro era não. Queria só ir para casa e pensar como é que eu ia fazer para pagar o mecânico. Isso aqui faz parte da mensagem, fica ligado. Voltei para casa, não tinha tempo, tomei banho, voltei, preguei. Acabou o culto. Tinha um pastor que estava cuidando de mim nessa época, eu estava ruim. E onde eu ia, ele ia comigo. Onde eu ia, ele ia comigo. Eu fui na casa dele lá em Arraial do Cabo, ele está morando lá agora. Quando eu cheguei na porta, uma irmã falou assim, você pode me esperar um minutinho? Eu falei, posso. Pastor Anderson, parece um comediante. Ele falou assim, Varão, é a tua bênção. Pelo amor de Deus, pastor, você quer ir para casa. E Varão, é a tua bênção. Que bênção? Daqui a pouco volta a irmã, para na minha frente chorando. Fala assim, eu não poderia fazer isso. Eu nem ouvi a tua mensagem, eu não sei nem onde você leu. Mas eu ouvi a mensagem do Espírito Santo no meu ouvido. E a mensagem dele foi, entrega uma oferta no meu servo. Ela estava chorando antes de chegar em mim. Eu peguei a oferta, coloquei no bolso, abracei ela, chorei com ela, fui embora, entrei no carro. O pastor disse assim, abre que tem R$600. Pelo amor de Deus, pastor. Ele abre, Varão. Peguei 100, 200, 300, 400, 500, 600 reais. Esse foi o canal de bênção da minha vida. Eu quero falar para você o processo que Deus faz só para chegar em você. A gente está falando de um processo que esse povo aqui viveu. Eu te contei um pequeno processo da minha vida que alguém me chamou sem eu poder para ajudar ela. Eu fui ajudar. Eu estava disponível. Não sei se tu pegou. Eu não, na minha cabeça, pastor, eu não podia, mas eu me disponibilizei. Para alguém. Agora, tu imagina você estando disponível para a obra de Deus. Levei. O carro quebrou. Poderia ter quebrado em qualquer outro lugar. Poderia ter quebrado em qualquer outra hora. Quebrou ali. Eu poderia ter levado no meu mecânico. Levei no outro que eu nunca tinha levado. Eu poderia ter atravessado e ninguém ter me chamado. O pregador faltou por quê? Porque Deus move céu e terra para chegar até o glórias a Jesus. Eu não sei se você está compreendendo o que Deus está falando contigo aqui. Deus movimentou tudo. E eu só percebi os detalhes tempos depois. Carro quebrando, o irmão me chamando, pregador voltando, só para ele consertar o meu carro. Eu não creio nisso não, irmão. Que Deus tem carinho por você, que Ele zela por você, que o processo que você está enfrentando é cuidado de Deus. Porque a gente fica olhando assim, Deus está onde? Está cuidando de você dentro do processo.
Onde é que ele está? Está cuidando de você dentro do processo. Aleluia! Na maioria das vezes, o chamado de alguém, ele é envolvido dentro de um processo, e esse processo geralmente é solitário. Você está aqui no meio de todo mundo, mas está vivendo um processo sozinho. Está junto! Está fazendo tudo! Tem gente contigo falando, estamos juntos! Mas o processo é solitário. Se tu sentar para conversar e desabafar, não vão entender. Melhor nem falar. Quietinho. O máximo é, pastor, me ajuda. Fora disso, esquece. Talvez não vão entender. Tu acha que até Moisés chegar aqui, tu acha que ele viveu o quê? Tu acha que foi fácil chegar aqui, nessa estatura, de levantar a mão e mar se abrir? Tu acha que é mole 5 anos? Começar o primeiro, debaixo de luta. O pensamento fala assim, aí Senhor, tu me deu uma palavra para eu fazer esse negócio. E agora como é que vai ser daqui para frente? Falta recurso, falta gente para trabalhar junto, falta isso, falta aquilo, e a gente não tem com quem conversar. Aleluia! Aí quando chega hoje, pastor, 5 anos. Lista, 5 anos. Passou 1, passou 2, passou 3, passou 4, passou 5. E vai ter dia, eu tenho certeza disso. Teve dia que o pensamento era, será que vai durar até ano que vem? Aleluia! Só que a palavra para alguém aqui hoje para esse ministério foi eu que chamei, aleluia! Foi eu que abri esse mar, aleluia! E sou eu que fecho esse mar. Não é Egito, não há demônio no inferno que possa desfazer aquilo que Deus determinou. O povo vai. Essa travessia não era só uma travessia de mar. Essa travessia agora envolver o intelecto do povo. E envolver abandonar maus costumes. E envolver muita coisa, além de só uma travessia para uma nova terra. Porque uma nova terra e um novo propósito de Deus requer renúncia. Aqui era uma transição espiritual na vida do povo. Deus não queria só tirar o povo do Egito. Deus não queria só tirar o corpo deles do Egito. Porque aquilo era a nação do Senhor. Deus não quer só mudar a gente de geografia. Meu Deus. Deus não quer só trocar o nosso estilo de roupa. Deus não quer só mudar essas coisas. Deus não olha só para o nosso estereótipo. Não que não seja importante, mas Deus primeiro olha para dentro. Porque se não mudar dentro, de nada adianta mudar para fora. Porque de nada adianta eu estar aqui de terninho, gravatinha, cabelinho penteado pro lado, mas por dentro, podre. Deus tira a gente de certos ambientes, Deus tira a gente de certos locais, Deus tira a gente de certas companhias, mas não é só uma transição de geografia, não é só uma transição de amizade, não é só uma transição de alianças. Deus tira a gente porque Ele quer mudar a gente. Deus está tirando um pouco. Olha o detalhe do texto, eu já vou encerrar. Quando o povo chega de frente para o mar está fechado. E aqui está o X da questão. Deus tira do Egito, Deus dá uma palavra, e quando chega de frente para o mar, não tem mais para onde ir, sem saída. Aí alguém vai dizer assim, ó, Faraó, o povo está perdido lá no deserto. O povo está no deserto e não tem para onde ir, está na frente do mar. Aí o texto fala que Deus endurece o coração de Faraó. Que cabeça é essa que não tem como entender a cabeça de quem? De Deus. Amoleceu, agora endureceu. Amolece o coração, agora endurece. Aí o texto continua. Porque o Egito vai ver. Quem sou eu? Só que pega esse detalhe, pastor, pega isso. Quando Moisés chega lá, de frente para o mar, e o povo está reclamando,
Tu trouxe a gente para cá para que a gente morra aqui? Tu trouxe a gente até aqui para isso? A gente estava lá na servidão do Egito e tinha o que comer. Tá com saudade de pepino e cebola. É que gosto que pepino tem, gente? Que gosto que pepino tem, me diz? Tu gosta de pepino? Tu gosta? Mas que prazer tem em comer pepino? Gosto de nada. Fica bonito na comida. Fica até atraente no prato. Mas não tem gosto de nada. É fraco. Enquanto tem Deus, Deus tem substância, tem alimento, tem palavra. Tem gente sentindo falta de pepino. Ah, pelo amor de Deus, aleluia. Pelo amor de Deus! Tem gente que me deixa olhando pra trás e fala assim, tô com saudade de lá. Eu comia pepino, comia cebola, vivia chorando por causa da cebola, vivia afogando as mágoas lá atrás. Aqui foi curado, foi sarado, foi liberto! E tá com saudade de quê? Aleluia! Sem graça. Vida sem graça. Que vida sem graça era aquela? O diabo te fazia de cavalo. Tu ia para onde ele mandava tu ir. Aí hoje tu está olhando para trás e está dizendo assim, que saudade daquela época. Está amarrado em nome de Jesus. Toda a saudade do passado. Tu tem uma direção, é tua direção olhar para frente. Prosseguir. O detalhe de tudo é esse. Moisés está lá, o povo está reclamando. O texto deixa bem claro aqui. O Senhor lutará por vós e tereis vossa paz. E o Senhor disse a Moisés, por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. O povo estava ali reclamando. E antes de que Moisés falasse alguma coisa, Deus falou, por que clamas a mim? Meu texto. Deus está olhando para o povo e está falando assim, tem promessa, tem palavra, já tem terra preparada para eles. Então reclamando no meio do caminho, aleluia, aleluia, gente, é só continuar. É só seguir o caminho, é só seguir a direção, aleluia. Tu já está livre, está liberto, acabou o pepino na tua vida, irmão. Continua. A irmã está rindo atrás. Aquela vida sem graça acabou. Que coisa maravilhosa, evangelista Vamos. Cada culto uma emoção diferente. Aleluia. E às vezes alguém olha e fala assim, o irmão ali fulano é emocionado demais. Grita muito alto, fala muito alto, se expressa todo espalhafatoso. Ah, meu irmão, tu não sabe quanto pepino esse irmão já comeu para estar aqui dando glória a Deus desse jeito. Aleluia. Tu não sabe quanto ele já chorou com essa cebola para ele estar aqui dessa forma. Aleluia. Tu não conhece o passado dele para entender o porquê. Uma vez minha esposa falou, tu grita muito pregando. Eu falei, eu vou gritar quanto eu puder. Ela, por que tu grita? Eu falei, porque eu me folgo pregando. Estava sentada, ela estava mandando mensagem, manda foto da igreja. Eu falei, não. Eu mandei foto da Juliana dançando, porque ela gosta do ministério de dança. O ministério de dança lá na igreja começou através dela. O pastor falou assim, sonhei com o ministério de dança aqui na igreja. Aí ela, se quiser eu ajudo. Aí começou. O pastor, então tu é líder. Eu vou para a menina. Está lá até hoje uma vez. Você entende como é que as coisas começam? A senhora falou aqui, pastor, e falou de algo que eu preguei hoje de manhã lá na igreja, sobre a capacidade do Espírito Santo. Se tu exerce uma coisa muito bem lá fora e quer exercer aqui dentro, entenda isso.
aquilo que a nossa capacidade intelectual é capaz de fazer, geralmente, não é sempre. Não é esse o chamado que Deus tem para a nossa vida. Ninguém está se perguntando que história é essa, pastor? Te digo por quê. Porque a capacitação para cumprir o chamado do ministério da nossa vida, ela vem do Espírito Santo. Eu ouvi esse dia o pastor falando, a igreja pode fluir, ela pode cantar bem, ela pode estar cheia, ela pode ter um ministério de louvor abençoado, ela pode ter muitas coisas, pode ter uma igreja lotada, pode ter uma igreja que grita, pula, salta, rodeia, sapateia. Mas isso pode ser tudo em emoção, ela pode funcionar assim. Mas tem uma coisa que ela não faz sem o Espírito Santo. Ela faz isso tudo sem o Espírito Santo. Mas tem uma coisa que ela não faz sem o Espírito Santo. É todo mundo igual você estava assim. É amar. Você não ama ele sem o Espírito Santo. Você pode trabalhar com excelência aqui. Mas amar o irmão você não ama sem ele. Você pode ser até chegado. Mas na hora de provar o amor, só o Espírito Santo. Por quê? Porque falta paciência. E o amor é paciente. Você não consegue suportar o irmão que precisa de ajuda, que tropeça, falta. Você tem que ficar fazendo tudo o tempo inteiro. Você perde a paciência com ele. E o amor é paciente. Aleluia. Eu estava lá hoje. Eu tenho uma responsabilidade sobre todo o ministério, todo o corpo de obreiros da igreja. Tem que dar aula, tem que dar curso, fazer tudo. Eu estava aqui, pastor, eu estava falando. Eu estava falando aqui. Eu vou iniciar agora o curso de obreiro. Falei, na aula inaugural vai ter muita coisa antes da aula. Sabe o que o Espírito Santo fez comigo? Me lembrou de quando eu era diácono. Sabe por quê? Porque no meu primeiro discurso estava faltando amor. Eu era um diácono civil. Era muito efetivo nas coisas da limpeza, era muito efetivo. Não faltava um ponto. Estava sempre fazendo acontecendo. Eu não tinha responsabilidade com a palavra. Eu precisava ser cheio do Espírito Santo e dominar a palavra. Eu estou conhecendo, lembra como é que era quando era diácono? Não foi tratado dessa forma de como eu tratar eles? Sabe o que eu dei? Eu dei um camarada admirador do ministério que eu amo. Comecei a sentir desejo para falar. Eu sou chato para falar. Se eu me policiar, eu fico lendo Bíblia dentro de casa e não dou nem atenção às coisas. No dia que eu cheguei do trabalho, quando eu levantei de abrir, fiquei lendo. Eu estava no lugar. Porque agora isso queima dentro de mim. Por que eu estou falando isso? Não sei. Pega essa palavra, guarda ela. Eu não tenho problema algum em encerrar a mensagem quando Deus fala, acabou. O texto foi pregado. A igreja já sabe. Já tem que marchar. A igreja já sabe que tem algo novo para acontecer. A igreja já sabe que tem algo aberto. É só a gente passar. Porque o mar não vai se abrir não, evangelista, não. O mar já está aberto. O mar não vai se abrir, ele já está aberto. E esse aberto é para quê? Para uma nova etapa da vida do povo. Para uma promessa se cumprir. O mar tem que abrir. Tudo esse detalhe. Deus poderia ter aberto aquele, não poderia. Sem a mão de Moisés levantada. Poderia ou não poderia? Poderia ou poderia? Poderia ou não poderia? Por que Deus quer que Moisés levante a mão? Para que o mar se abra? Era só ele falar. Ele está falando, Moisés, levanta a tua mão.
Nós estamos aqui com uma próxima observação. Você passa como um aqui. Para que ele sem orientação do mundo, como dizer o nosso. Não precisamos deixar aqui. Nós não precisamos dar ninguém para fazer o que vai fazer. Mas ele está pronto para seguir aqui. Eu vou usar muito você. Eu uso somente você. Em mar, para você chegar em uma terra que eu prometi a você. Preocupação. Um povo que não queria nada com Deus. Um povo que só queria se livrar da vida que vivia. E pensou em voltar. Agora Deus está vendo lá através de você. Não sei você. Estou vendo meu pai. E se ela não voltar, estou virando a mão. Estou vendo. Mas eu não me desse. Há 2 anos atrás. Eu pastor Deus. Eu já contei milhares de coisas que vocês fizeram. Sabe igual? Quando eu recebi uma mensagem assim, esquece a tua mãe dele que não. Eu falei assim, não falou de cuidar de uma ovelha, é conversando sobre eu comecei com a ovelha para voltar a vida. Se você quiser alguma coisa nova, ninguém respondeu depois. Mas eu disse a ele, ela estava de cuidador, eu sou cuidador, era o detalhe. Eu chegar no pai dele, já estava naquele lá, né? Eu queria aprender, eu queria fazer alguma coisa, eu queria orar, eu queria fazer alguma coisa. Eu bati no tambor, para dar o salto. O pai não é lugar de orar, não, hein? Ficava lá até eu sair. Eu saí. O pai e a mãe tem 42 anos juntos. E o pedido do meu pai foi: não sou casado com a tua mãe. O pedido do meu pai foi: eu quero que você faça o nosso casamento. Você está entendendo o que Deus está fazendo? Você está entendendo que eu estou falando isso aqui, não estou falando à toa para essa igreja. Eu estou vivendo um novo tempo. Deus está me surpreendendo por esses dias. Porque aqui a palavra hoje não saiu da forma que eu quis que ela saísse. Eu queria que ela tivesse uma introdução, um meio, uma aplicação. Eu queria tudo, está tudo aqui. Eu até abri o telefone e fechei. Porque eu entendi o que o senhor queria falar. Eu queria compartilhar aqui a pregação. Eu preciso dela para a introdução, para a aplicação, final. Eu direitinho. Até uma pedra lá. A Espírito Santo hoje decidiu falar com a igreja ou com algumas pessoas em específico. Não vai acontecer só contigo. Vai acontecer dentro da tua casa. Não acontece só contigo, vai acontecer dentro da tua casa. Eu vim aqui com um pregador, mas também veio a condição de uma palavra profética da tua. Já não sou bom para receber dessa forma. Você sai daqui hoje debaixo de uma palavra profética. Vai acontecer coisas na tua vida que vão refletir dentro da tua casa. Eu vou repetir de novo que eu me arrepiei, não é jargão de pregador, não. Vai acontecer aqui contigo e vai refletir lá dentro da tua casa. Aleluia! Aleluia! Você crê nessa palavra? Você toma posse que você sai daqui hoje mais de uma palavra. E essa palavra reflete na tua vida, na tua família. Sabe quando eu recebi essa palavra? No meu primeiro ano de evangelho. Ajoelhei. Aí igreja. O pregador. Convidado lá. Quando ele terminou de pregar, ele me abraçou e falou assim foi a tua oração, Mexida. E toda oração, seja eu para chegar no culto, como eu cheguei aqui agora, chega para ser qualquer oração que eu faça. Eu sempre incluía meu pai e minha mãe dentro do quarto.
Ele falou toda a minha oração. E ele falou assim, te digo, vou trazer os seus 21. Oração, eu fiz aqui quando eu cheguei, gente, bem ouvido. Você entende que essa tua travessia não vai ser sozinha? Você entende que essa tua travessia, essa mudança que Deus vai fazer, você não vai passar para lá e a tua família ficar para trás. Vocês vão passar junto. Não sei porquê, mas eu tenho que falar isso aqui. Tem a casa de alguém aqui que está sendo assolada. Está havendo divergências dentro de casa. Estou falando de marido e mulher. E essa palavra está alcançando essa casa hoje. Ah, pastor Pedro, mas tu não sabe. Isso era me contar. O Deus que restaurou a minha, restaura a tua voz. A gente está acostumado com profecias em línguas, em voz alta, essa profecia que eu me aqui. E essa pessoa ela sabe que está recebendo isso. Você vai chegar na tua casa, vai estar tudo diferente. O ambiente muda. O peso que estava lá sai. Porque o que o diabo queria era divisão dentro de casa. Um para um lado e outro para o outro. Só que tem que Deus está falando hoje. Vocês vão atravessar esse mar juntos. Aleluia! De repente você até pensou assim, Senhor, está te importando não ver a água entrando dentro do barco? Parece que está dormindo. E essa palavra que Jesus está dormindo dentro do barco e os discípulos estão desesperados, o texto diz que Jesus está na lugar de comando. Parece que saiu do comando dele, das mãos dele, mas ele permanece no comando. Jesus está gerando testemunho na vida de alguém aqui. Jesus está gerando testemunho na vida de alguém aqui. Sabe qual é o mais impressionante disso tudo? É Jesus depois pegar esse casal e esse casal virar palestrante para casar. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você serve. Aquele casal que estava para separar, depois vai estar contando, fazendo palestra, dando testemunho do que Deus fez na vida deles. Eu encerro a mensagem. O povo chegou do outro lado. Eu achei que ia encerrar diferente. O povo chegou do outro lado. Teve cântico do outro lado. Teve festa do outro lado. Pode se colocar de pé por gentileza? Pode, pastor?